Olá, meu nome é José Edson Garcia. No dia 30 de outubro, teve uma audiência pública sobre o Hospital de Cataguases, onde a doutora Beli Ângela presidiu essa audiência para buscar soluções onde a comunidade pudesse ajudar estas instituições. Vejo alguns relatos de alguns secretários das cidades vizinhas, algumas queixas levadas para melhorar este atendimento. A gente tem que ficar em cima da gestão. Então a gente vê que tem ralo nos municípios, mas a gente vê também as questões no hospital. E temos que entender que estamos todo mundo no mesmo barco, né? Se alguém aqui passa mal, nós vamos para onde? É para o Hospital de Cataguases. Então a gente tem que tratar com carinho, ao mesmo tempo com firmeza as questões do hospital. Estamos muito envolvidos na questão do hospital. A gente pretende pegar o que está acontecendo, para a gente poder ajudar, o legislativo tentar ajudar, mas a gente vê o que a gente pode fazer para melhorar essa questão toda aí. Nós fizemos reuniões tanto com a mesa diretora quanto com os municípios, e fomos assim, para poder fazer uma coisa bem básica, para não ficar muito blá blá blá, porque senão nós não vamos chegar em nada. Nós vamos falar de qualificação dos profissionais que atendem na porta. Então, o tema que ia ser atenção terciária não vai ser mais em comum acordo, vai ser Hospital de Cataguases. Mas agora eu vou dar a palavra aqui ao Ronaldo, pode ser? É o secretário de Saúde de Santana. Eu queria até parabenizar a Juscelia, nós fomos lá, a cidade limpíssima, limpa, sabe? Uma coisa assim que eu fiquei muito feliz de ter ido lá em Santana, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceito nosso convite. Tá, o pessoal ficou encantado também com a senhora e assim, muito bom o nosso Outubro Rosa lá. E queria parabenizar a senhora também pela iniciativa, em nome, né, parabenizar todo mundo aqui pela essa iniciativa. E começar dizendo o seguinte, que nós municípios, nós estamos lá lutando com a atenção básica mesmo. Então, quando eu ouço falar, não, tem que ter atenção básica, tem que ter atenção básica mesmo. Mas só que a gente começa lá a atenção básica, lá em Santana, e os colegas também estão lá lutando com pouco para a gente fazer. Então, hoje em Santana quase não tem fila de exames. Tomografia, endoscopia, eu não tenho fila disso. Entendeu? Então, assim, fiquei sem médico, lutei, porque eu levei isso lá em Belo Horizonte, porque tiraram os 2 médicos de 20. Tá, beleza, o médico de 40, ele tem vínculo, mas a gente não está conseguindo esse médico, entendeu? Mas falando de hospital, gente, eu queria dizer o seguinte, a gente chega lá, luta, e hoje nós estamos, municípios, tirando a pactuação daqui, que o hospital, eu sempre falo isso, o Eli já foi secretário, trabalhou com a gente, já conheço o Eli aí há 18 anos. Então é o seguinte, a gente luta para não tirar o recurso daqui. E hoje o que está acontecendo? Eu acabei de tirar agora cirurgias eletivas e coloquei para Juiz de Fora. Cataguases é minha porta de cozinha, carinhosamente falando. Então assim, não adianta eu fazer lá na minha cidade, chegar aqui e não ter. E o que está acontecendo com a gente, doutora, e demais presentes, é o seguinte, parece que o hospital, infelizmente, eu estou chegando a essa conclusão, não quer conversar com a gente. Não quer conversar com os municípios, não quer conversar. Porque a gente pede, já fizemos várias reuniões, e assim, o último paciente meu foi uma criança de 4 anos. Ela caiu no banheiro, foi atendida pela minha dentista, falou, manda para o hospital. O hospital não tem bucomaxilo? Beleza. Mas pelo menos o médico que encaminhou lá na porta, um cirurgião, atendeu na porta e falou assim, ó, procura um odontopediatra. Simplesmente, nem para encaminhar a paciente para Juiz de Fora. O outro foi um paciente que quebrou o fêmur. Para mim, que estou há 18 anos mexendo com saúde, já praticamente 8 anos como secretário de saúde, para mim isso é uma urgência, emergência. O paciente quebrou numa quarta-feira e na segunda-feira ia ser atendido por um cirurgião. Aqueles 2 ou 3 que passaram lá não atenderam ele. E o paciente ficou com o fêmur quebrado em cima da mesa, em cima da maca, da cama. E ligando para a gente, porque na minha cidade todo mundo tem meu celular, todo mundo sabe onde é a minha casa, todo mundo sabe, e eu atendo. Mãe, pai, tio, avó, conheço por apelido. Então, assim, como a maioria aqui.
Então, o que a gente está tentando conversar com o hospital é ser parceiro, porque hoje nós estamos pagando em dia, meu município paga em dia, e todos estão pagando em dia. E assim, se precisasse, igual eu falei, se tivesse atendimento, cirurgias eletivas, eu estou tirando daqui. Rio Pomba salvou os municípios, entendeu? Tarumirim salvou os municípios. E antes, quando eu entrei há 18 anos atrás, eu tinha uma cota em Cataguases, eu fazia 3, 4 por mês, mas eu sabia que a minha fila estava andando. E hoje eu faço a minha atenção básica, eu acabo com a fila de exames, faço tudo lá. Quando eu chego na secundária, na terciária, eu não tenho atendimento. Então, ou seja, nós estamos tirando daqui da nossa micro por falta de conversa, por falta de... Para mim, parece assim, os médicos não querem trabalhar pelo SUS. Tá, tabela, eu sei preço de tabela, eu sei preço de cirurgia, mas por que os outros hospitais fazem? Juiz de Fora nos pediu, tragam a sua pactuação para cá, que nós vamos atender. O Renan está aqui e nós fizemos uma conversa lá, enquanto COSEMES, enquanto SES, com o representante de Juiz de Fora, que mandou trazer a nossa pactuação. E eu ouvi de médicos, eles não deixam a gente entrar no hospital. Eu não sei quem, eu não coisa quem. Então, assim, a última médica que eu conversei com ela, falei assim, doutora, estão precisando lá. Ela falou, Ronaldo, não tem jeito. Eles querem que eu atendo na porta e na maternidade. Eu não posso colocar o meu nome atendendo na porta e atendendo na maternidade. Isso foi uma conversa informal que eu tive com a médica, que eu tentei encaminhá-la para o hospital. Entendeu? Então, assim, não são denúncias, são relatos que eu estou fazendo, mas que nós estamos sofrendo lá na porta. Só que nós não somos inimigos. Nós queremos ser parceiro do hospital. Eu aposto, com todo o aperto que estão passando os prefeitos, que se nós tivéssemos um atendimento de qualidade aqui, porque não está tendo um atendimento de qualidade. Parece que eu vi no Facebook essa noite, alguém estava no hospital de madrugada e levou 2 ou 3 horas para ser triado. Gente, isso é um pecado. Você entendeu? Porque se minha mãe estivesse lá, eu entrava no peito. Você entendeu? Porque eu chamava a polícia e eu entrava no peito, porque isso é um pecado com a população. Então não é só a minha, não, é a população de todo mundo que está lá. Então, a gente vem para o hospital, é o hospital com esse tamanho todo, essa proporção toda que tem de atendimento. Então, se todo mundo se ajudar, nós estamos colocando dinheiro, igual agora nós vamos ter uma reunião com o promotor, doutor Rodrigo. Então, nós estamos pensando se nós vamos renovar com o hospital, porque nós fizemos a nossa parte, o hospital não fez a parte dele, entendeu? É difícil? Está faltando recurso para as prefeituras também. O mesmo que não chega aqui, não chega lá, não chega em Dona Eusébia, não chega em Santana, não chega em Astolfo Dutra, mas nós estamos fazendo malabarismo. Nós temos também que prestar conta, fazer tudo. Então, assim, o que a gente queria do hospital hoje é ser parceiro. Eu, enquanto representante da saúde de Santana de Cataguases, eu quero ser parceiro do hospital. Só que os meus pacientes estão voltando e batendo na minha porta. E não é porta da secretaria, não. É porta da minha casa. Ligando e falando, Ronaldo, eu estou aqui, não passou ninguém. 3 dias. Vão esperar até semana que vem para um determinado médico me operar, sendo que já passou 3 cirurgiões por lá. Por que não? Por que não estão fazendo? Você entendeu? Então, a pergunta é essa e a minha coisa é o seguinte, Hospital de Cataguases, a gente quer ser parceiro. Agora, se falar, não tem jeito de fazer, aí nós vamos fazer o que nós estamos fazendo. Nós vamos levar os nossos pacientes para Muriaé, para Juiz de Fora, para Tarumirim, para Rio Pomba. Eu não tive problema nenhum com Tarumirim. Foi lá, operou todos os meus pacientes, não tive problema. E nem eram da minha coisa, eu não tive problema, não era da minha gestão, eu estava na minha secretaria, já não estava mais, mas assim, a gente quer ser parceiro, entendeu? Então, o que eu falo para o hospital é o seguinte, se nós tivermos o atendimento, cirurgias eletivas, igual o Renan falou aqui, não tem nenhuma. A minha fila está lá rigorosamente em dia, entendeu? E eu estou mandando agora para Juiz de Fora, tirei daqui, porque nós tentamos várias vezes e o hospital mesmo falou, os médicos não querem fazer. Agora, se outros hospitais fazem, o porquê que os médicos daqui não querem fazer? Vamos sentar, vamos conversar, teremos que achar um meio comum para todo mundo ficar bem, para todo mundo ser atendido e a gente resolver esse impasse. Então, o que eu tinha a dizer é isso. Boa noite, senhores, senhoras, autoridades. Esse é um dia marcante,
A audiência pública com relação ao hospital é de grande importância. Nós sabemos as dificuldades da atenção básica, a questão dos postos sem médicos, é a mesma questão com relação ao hospital. Não se encontra médicos, está difícil algumas especialidades, tanto na atenção básica quanto a nível de cirurgiões e ortopedistas. Só que isso, presente, já é uma história antiga, desde a primeira audiência pública que nós fizemos sobre saúde em 2015, lá no Hospital de Cataguases. Esses problemas existiam e continuam existindo. Eu tenho que parabenizar o doutor Nivaldo, que como diretor técnico, ele mantém o contato com os municípios, fazendo tipo meio de campo, é a porta de conversa que vocês têm hoje, aberta dentro do hospital. Eu exaltei o doutor Pedro Martins, que está na categoria de diretor clínico em exercício, mas que deveria permanecer no cargo, pois o senhor é um médico que soma médicos, não espanta médicos, tá? Então, o que nós temos hoje é uma dificuldade muito grande presentes. O hospital tem dificuldade de recursos financeiros, a atenção básica no município está melhorando. Eu sei que tem muito verde, muito azul, mas isso é um problema de conscientização. Precisamos melhorar o acolhimento da enfermagem. O acolhimento da enfermagem na emergência é de fundamental importância. Isso já é trabalho científico da própria Unifaminas, que quando a enfermagem orienta a população o que era a cor verde, o que era a cor azul, o que é a cor amarelo, isso serve para que a população não volte posteriormente àquela unidade. Precisamos resolver essas demandas espontâneas que acontecem no Hospital de Cataguases verde e azul. Temos que resolver também a questão das cirurgias eletivas, isso é um grande gargalo, principalmente ao município de Cataguases. O SUSFASO também é de grande importância. Nós temos visto que vai ter um curso em breve de capacitação no dia 22 de novembro, para que o Hospital de Cataguases mande gente nova que seja capacitada, já que hoje nós temos a Raquel, que está de frente nisso. E o Conselho de Saúde? O Conselho de Saúde de Cataguases recebe denúncias constantemente do princípio, Pedro, do que está faltando no hospital. É um acesso a esse munícipe e a qualidade na assistência. Fica muito difícil, até antiético eu falar nisso, em que quando a atenção básica encaminha um paciente ao hospital para ser medicado, tá? Porque nós não temos medicação, isso nos proíbe, esse encaminhamento, ele não é atendido, esse encaminhamento, ele é rasgado, tá? Eu já tive experiência disso eu mesmo, isso é motivo até mesmo de uma solicitação da Comissão de Ética do hospital, que eu aguardo resposta em breve sobre isso. E isso não é só meu, tem secretários aqui que vão falar que já aconteceram isso, é uma coisa chata, mas o que eu posso fazer, né? Então, que a gente tem que seguir o caminho, nós temos aqui para traçar metas, o Conselho nunca criou dicotomias com relação ao hospital, a Sociedade Médica, por sua vez, nunca criou dicotomias com o hospital. Já encaminhei ontem à noite mesmo ao Eliermes, um colega médico de Muriaé, que é um cirurgião, para tentar refazer as escalas de plantão, ajudar a compor os pontos em abertos e obscuros dessas escalas. Então, o que nós queremos? Nós queremos que secretaria, o hospital sejam parceiros. Temos que traçar metas, temos que planejar ações, temos que aparar as arestas, temos que ser um só. Entendo no passado, Zé Roberto, as dicotomias com o antigo provedor, é difícil, sei que você herdou um problema sério com relação, mas o antigo provedor não tinha diálogo. Você tem, você compreende, você algumas vezes briga um pouquinho, mas eu entendo, eu estou sempre aberto ao diálogo, eu nunca quero o mal do hospital, eu quero o melhor, só que precisamos corrigir alguns pontos. Eu estou sempre aberto ao diálogo, o Elierme sabe disso, sempre conversei com ele, mas precisamos resolver alguns pontos. Queremos o melhor, queremos uma parceria, queremos traçar uma meta em forma de harmonia, porque nós temos problemas, temos falta de recursos, temos, mas não podemos perder o que tem de mais humano num ser humano, o ato humano de tratar o próximo. Isso é importante, tá? Essa atitude de humano, de acolhimento, de estar ali com o paciente. A atenção básica faz o serviço, sei que com dificuldades,
O hospital também faz, mas com dificuldades. Não podemos brigar um com o outro. Nós estamos aqui numa ponte de mão dupla. Vai, vem, vai e vem. Por isso, eu volto a afirmar que somos aqui parceiros. Somos aqui amigos, não inimigos, nem falsos amigos. Nós queremos o melhor para o município de Cataguases, para a região de Cataguases e para a micro-região, porque temos dificuldades. Tá certo? Muito obrigado. Agora eu vou pedir a Marilac, Astolfo Dutra, Marilac, 5 minutinhos. É um prazer você estar aqui. Astolfo Dutra, meu primeiro lugar que eu trabalhei, que tem um carinho muito grande, meus parentes estão lá. Boa noite para todos. Eu aceitei com muito carinho o convite, né? A Dani convidou que a gente viesse, porque o Hospital de Cataguases é nosso também, né? Um pouquinho, a gente precisa demais do Hospital de Cataguases. A parte técnica, o Renan já explanou muito bem, a Dani já passou, né? Todo mundo. E nós combinamos hoje lá na GRS para a gente não ser repetitivo e ficar aqui todo mundo repetindo um que o outro já falou, né? É muito difícil falar, porque nós já tivemos diversos espaços para discutir esse assunto do hospital, né? A gente lamenta, eu sei que não é a vontade de quem está na direção, né, de quem for fazer um serviço que não é de qualidade para poder atender da forma que a gente precisa, mas, infelizmente, eu vim aqui hoje para falar como o povo de Astolfo Dutra, entende? Porque a parte técnica todo mundo já falou, né? Não adianta eu ficar detalhando nada, mas o seguinte, o que dói nós secretários é que é com a gente que o povo reclama, sabe? Eu sei que o doutor às vezes está recebendo não tanto quanto queria, o enfermeiro não está satisfeito com o salário, o doutor Roberto está aí passando aperto, o Eli, né? Todo mundo passando aperto, mas assim, a gente queria, nós secretários, que o hospital chamasse a gente e falasse assim, ô Ronaldo, Elisângela, né, Gessi, Marilac e Daniele, o que nós combinamos lá, por exemplo, com o doutor Rodrigo, né, do termo de cooperação, foi um sacrifício, a gente convenceu os prefeitos nesse período difícil de financiamento, a Astolfo Dutra, a gente querendo abrir um serviço justamente para aliviar um pouco aqui, né? A gente, com o maior sacrifício, passando recurso, mas eu só falo o seguinte, com a maior honestidade, que é o que todo mundo fala. Se o problema fosse recurso, o serviço, o meu pessoal não estaria reclamando comigo como continua reclamando. Então, não é dinheiro, eu penso. Eu acho que é o acolhimento, que a população está reclamando comigo. Continua a mesma coisa. Eu acredito que o senhor Zé Roberto está fazendo as contas com ele, a gente muito competente que tem lá para tentar direcionar direitinho as despesas com as receitas, para poder equacionar bem. Mas o que eu queria, eu e os meus colegas ali, é o acolhimento, sabe? Está difícil, o povo está reclamando. Eu vou te dar um exemplo só e vou sentar, porque se eu ficar aqui eu te dou 200 exemplos, porque toda semana eu recebo reclamação. É problema no pronto-socorro, é problema na internação, o doutor não passa para poder ver o paciente, ele liga para mim, como que eu vou intervir? O atendimento é do doutor que atendeu ele na porta, internou, né? O mínimo uma hora, uma vez no dia, o doutor tem que passar e dar atenção para ele. Eu estava, senhor Zé Roberto, dentro do hospital, minha irmã internada, tá? Eu vi, parabenizei os enfermeiros, tá? Uma senhora deu uma convulsão do lado da minha irmã, que a gente, quando vê, a gente pode provar. Tá? Aí a família desesperada, eu fui lá chamar os enfermeiros, eu vi, parabenizei uns 5 ou 7 enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, todos, em cima do paciente para ajudar. Aí o doutor que estava lá no dia, ele chegou, assim, parece que ele estava vendo esse copo. Ele chegou, a cama estava ali, ele chegou assim com o braço para trás da mão para trás das costas, olhou o paciente, os enfermeiros fazendo lá o que tinha que fazer, ele olhou, virou as costas e foi lá para poder prescrever o que eles iam dar. Deve ter dado um diazepam para deixar a coitada dormindo, só pô.
Entendeu? Isso se me machucou. Nem botar a mão aqui, ó, para ver o pulso da coitadinha que estava lá dando ataque lá, sabe? Eu fiquei decepcionada. Sábado, estou contando só 2 casos, tá? Sábado aconteceu outra coisa. Eu estava saindo, porque secretário, você sabe muito bem, é 24 horas, a gente não pode descansar. E aí de mim, se não atender um telefone no sábado e no domingo, de jeito nenhum. Era 8 horas da noite. Uma moça de Astolfo Dutra me ligou, não vou falar nome, tinha um cunhado, estava na UTI. Estava na UTI que eu tinha visto ele na quinta-feira, aqui. Vi, o rapaz estava mal, foi para a UTI. Aí esse rapaz passou mal, tal, a família, Maria Ângela, não estava conseguindo informações do paciente na UTI. Então, você vê, não é na porta, não é na internação, na UTI, para todo lado. Ela me ligou, 8h30. Como que o secretário de saúde lá, Astolfo Dutra, pode dar conta de responder um paciente porque ele não está conseguindo informação dentro do hospital do paciente está na UTI? Isso não é função do secretário de saúde, meu Deus, né? Mas como é meu conhecido, eu tenho que correr atrás. Fui lá, liguei para o hospital, para a recepção, me identifiquei, expliquei o problema, pedi à moça, minha filha, por favor, deixa eu falar com o médico da UTI, porque aí eu posso dar a resposta para a moça. 8h30 da noite, gente, no sábado, UTI é 24 horas que tem um médico lá. E eu me identifiquei. A recepcionista simplesmente falou, não posso transferir, secretária, ninguém para a UTI. O médico não vai dar informação. A recepcionista falou isso comigo. O que eu fiz? Liguei, procurei um amigo, porque o médico da UTI disse para a família que ela procurasse o médico que internou o paciente para ter informação. Eu falei assim, olha, eu desconheço esse negócio. Pensei até que a família estava falando, mentira, não é possível. Né? Não é possível. Não é possível que o médico que internou não está na UTI. Mas eu procurei o telefone, liguei para a recepção, pedi o telefone do médico que internou o paciente, não me deram. Liguei para uma amiga, ela me passou o telefone desse médico, liguei para ele, conversei com ele pelo WhatsApp, 9h30 da noite, eu estava agarrada lá em casa, precisando sair e resolvendo o problema da paciente. Aí o doutor me falou, não, eu internei o paciente, posso até ficar com ele, sim, depois que ele sair. Mas hoje a informação é lá na UTI. Aí, o que acontece? Eu volto, ligo para o paciente, falei, ó, minha filha, você vai lá amanhã, não me restou nada mais. Vai lá, pede, porque você chama até polícia, porque você tem que ter informação. Entende? Marilac, aí, tudo bem, só concluir. O que acontece? No domingo, a paciente me liga, me falou a moça ligou e falou que o paciente morreu. Para vocês terem ideia, o que a gente passa. Né? É muito triste, Mariana. Dona Eusébia. Boa noite a todos da mesa, boa noite à plateia. Como eu não quero ser repetitiva, o doutor Josi falou muito bem, todo mundo falou, a Dani, o Renan. Eu gostaria só de registrar que quando o doutor Josi fala do papel rasgado, foi do meu município. A paciente realmente chegou no pronto-socorro, o médico rasgou, receitou um Voltaren, ela tomou, foi para casa, voltou na mesma hora para a unidade, de novo para o hospital, e o médico pediu um raio-x, estava com derrame pleural. Essa semana, uma paciente chegou para mim e disse que passou no hospital, na maternidade, ela estava com uma gestação de alto risco, já estava sendo acompanhada em Belo Horizonte, e o médico examinou e falou com ela que ela tinha 7 horas para chegar em Belo Horizonte, já estava de bolsa rota, e eu não podia mandar. Como é que eu vou mandar uma paciente de bolsa rota de Belo Horizonte sem nenhum encaminhamento, nada na minha mão? E ninguém no hospital me atendia, ninguém. A telefonista atendia, passa para um lugar e passa para outro, ninguém. Eu quero falar com o médico, então, eu não vou assumir isso. Eu não tenho condição, capacidade para assumir isso. E ninguém falava, até que uma menina no centro cirúrgico me atendeu e falou que o médico não podia atender. Eu falei, tá bom, eu vou assinar, estou botando na minha ocorrência, se der algum problema, você vai ser minha testemunha, que o médico não quer me atender. Aí ele me atendeu.
e falou, olha, se ela tiver de bolsa rota, eu não autorizo ela não. Ela teve aqui, eu examinei, mas não escutei nem o PCF. E se ela está de bolsa rota, eu não autorizo. Olha bem o que ia acontecer comigo. Se eu não tivesse o mínimo de medo de mandar essa gestante para Belo Horizonte. E ela teve o bebê aqui e o bebê foi transferido para o João Penido. E outros casos que eu ficaria aqui contando, mais alguns casos, mas isso não importa. O que eu gostaria mesmo de deixar claro é o seguinte, o hospital, como todo mundo já falou, é nosso. Então, a gente quer que dê certo. E o que a gente puder fazer, que não tiver ao nosso alcance, para a gente somar as forças, é isso que a gente gostaria. Agora, eu gostaria que a gente tivesse um hospital, uma pessoa que nos atendesse. Porque eu sei que lá em cima, vocês não sabem o que passa isso com a gente. Não é? Então, mas a gente precisava ter esse canal. Eu liguei para ele e o telefone estava desligado. Eu não consegui uma pessoa para eu falar. Então, acho que a gente fica muito sem esse apoio. Porque essas coisas acontecem. Eu não estou falando que é culpa de um ou do outro. Né? Mas a gente precisa resolver. Eu acho que se a gente tiver esse canal, essa pessoa para a gente poder ligar nesse socorro lá dentro do hospital, talvez nos ajudaria. Eu acho que eu vou parar por aqui, senão a gente fica muito repetitiva, tá, gente? Boa noite. Itamaraty. Depois nós vamos ouvir o Eli Hermes, do hospital. Boa noite a todos. Eu vim fazer um relato, né? Porque concordo com a fala de todos. O nosso caso, nós tivemos um paciente atendido na unidade em Itamaraty. O médico suspeitou de um quadro de apendicite e encaminhou o paciente para o hospital de Cataguases. A paciente foi examinada. O cirurgião solicitou uma ultrassom, deu alta para essa paciente e pediu que pagasse a ultrassom e que depois retornasse ao hospital com o resultado. Essa paciente ligou desesperada, nós tivemos que solicitar via SISU, com o médico fazendo ultrassom no hospital. Eu entrei em contato com o hospital e fui informada que o médico de ultrassom só faz para pacientes que estiver internado. Então, o caso foi resolvido porque o município custeou, através do SISU, o exame. A paciente estava realmente com apendicite e retornou ao hospital. Nós tivemos também uma paciente internada. O médico solicitou uma ultrassom porque ela estava com um tumor de 16 centímetros. Visto após a ultrassom, já estava com um tumor palpável. Só que ele disse para ela que ela teria que fazer particular, paciente também internada, porque o hospital estava com uma fila enorme e levaria 7 dias para essa paciente fazer. Então, assim, são relatos de caso que realmente está acontecendo com nós dia a dia no município. Nós tivemos uma criança, estava até internada na UTI do Hospital de Cataguases. Essa criança foi transferida para o João Penido através do SUSFácil. Conversando com a médica lá do João Penido, ela disse que está sendo difícil aceitar transferência do Hospital de Cataguases, porque foi apenas o relato do médico do SAMU. Eles tentaram contato com o hospital para que fizesse um relatório de o que essa criança... o que fizeram com essa criança na UTI, o que foi feito e sem sucesso. O hospital não teve nenhum retorno. E, infelizmente, eu tive, no mês passado, um relato de um familiar meu. Meu avô estava internado, ele precisou de usar máscara de alto fluxo. A equipe de enfermagem foi, assim, espetacular. Mas todas as máscaras que chegaram até ele, todas estavam com esparadrapo. Não havia uma máscara decente para no hospital. Nós tivemos que ir comprar uma máscara para que ele tivesse pelo menos um pouco de dignidade. E isso é o fato que está acontecendo no nosso dia a dia.
São pacientes que chegam até nós e nós, como municípios menores, nós conseguimos absorver, porque o paciente ele bate na porta, não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, e muitas das vezes nós nos colocamos no lugar do paciente. Nós temos hoje em Cataguases um senhor de 80 anos. Ele deu entrada na sexta-feira do hospital. O ortopedista avaliou, ele está com uma fratura de fêmur. Hoje, na segunda-feira de manhã, quando eu fui para visitar o médico assistente ao hospital de Cataguases, não tinha médico assistente para esse senhor. E o paciente necessitando, que eu havia conversado com o médico da sexta-feira, ele falou, ele não tem condições para operar e o hospital não tem material para fazer a cirurgia. Então, as condições, o hospital, ele vai ter que tomar bolsa de sangue, tomar medicamento. Isso só começou na segunda tarde, depois que eu estive no hospital conversando e o doutor Gilberto assumiu o caso. Então, assim, foram dias do paciente que ele chega na sua porta e fala assim, meu pai está jogado no hospital. E muitas das vezes achando que a culpa é nossa. Mas nós temos que pensar, porque amanhã pode ser um de nós que estamos lá precisando. Tá? Essa é a minha fala. Agradeço a todos. Nós gostaríamos de agradecer aos colegas de trabalho, aos médicos que estão aqui e, através do Dr. Pedro, cumprimentar os demais, porque o Dr. Pedro tem sido um parceiro muito grande conosco. Não precisamos falar do Dr. Nivaldo, do trabalho intenso que ele tem. O Dr. Pedro chega a estar lá, chegou a ficar 36 horas. Agora, dá-se a impressão que nós estamos vivendo em outro mundo. Todo mundo falou aqui que não tem médico, e não tem. Nós hoje não temos dificuldade de remunerá-los, não. Pagamos talvez um dos melhores da região, os plantões. Agora, como atender? Quinta-feira passada tinha 108 internados. Precisa de 10 médicos para fazer isso. Não estou sentindo esse comentário aqui, o nosso companheiro lá de Santana falou que é parceiro. Ele mandou um rapaz para lá, para operar. Sabe quem chegou lá? Ele não quis o médico, estava lá fazendo cirurgia. Ele tem que ir particular. É o terceiro caso, eu remontei isso. Santana, aconteceu, Itamaraty e Dona Eusébia. Eu liguei imediatamente para o Amadeu Zanella. O paciente que estava lá não quis o médico que estava lá. Foi particular. Outra situação que já aconteceu ontem com relação ao bucofacial. Não tem contrato com o município. Então não temos o que fazer. O município vai ter que trazer para aqui, para ser votado, para ser aprovado, está no orçamento para o ano que vem. Nós não temos o que fazer aí. Agora, se o atendimento de determinados profissionais eles não são bonzinhos, não são educados, nós não temos o que fazer. A questão do atendimento de porta não tem acontecido desastres, não. Aquela história que ele falou que mostrou lá, não havia emergência, o cara foi embora. Depois ele retirou de lá, porque ele viu que ele falou uma besteira também. Mas tudo que acontecer, nós estamos acompanhando. E nós não estamos com dificuldade, não estamos de piso na mão, mas não. Nós somos os recursos, estão recebendo energia, pode perguntar para eles aí. Nós não vamos mostrar números mais não, porque não vai, o assunto toma outro rumo. Então é preciso que entenda, Santana, se não tem médico, outros profissionais, pediatra, não tem quem faça plantão. Nós tivemos na reunião, a discussão foi essa ontem, né? Nós não temos, agora, estamos trabalhando intensamente, treinando profissional, substituindo aqueles que não gostarem. Como vocês viram, perdeu, foi embora, porque não cumpriu aquilo que nós estamos querendo que cumpra, que é atendimento à sociedade, ao paciente. Os direitos são iguais. Agora está acontecendo com enorme frequência. A pessoa que está escolhendo quem quer que vai ser atendido. Qual médico que vai atendê-lo. Então ele vai ter que ser responsável por isso. São os 3 casos já que aconteceram. Chega o paciente em Santana, foram 2 que não ficaram, não quiseram inclusive a cirurgia do doutor Gilberto. Agora falta equipamento, às vezes falta placa. O médico tem que escolher o médico que ele quer, porque a gente não compra placa. Quem é profissional médico sabe disso. Não somos nós que compramos, eles têm que escolher qual é o produto, o tamanho, como funciona isso aí. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã.
Isso está dificultando para a gente até a questão de escolher um fornecedor. Tem um fornecedor em Ubá que leva 2 dias. Nós não conseguimos fazer cotação porque os outros levam 1 semana. Isso tem elevado os nossos custos também. Mas são os trabalhos que estão acontecendo. Então, e a transferência de paciente para fora é outra situação que não somos nós que fazemos isso. Imediatamente há necessidade, entra-se no sistema, fica no aguardo de quem vai transferir. Sabemos que tem falhas, estamos trabalhando com isso insistentemente, treinamento de profissional. Muitos profissionais mais antigos também aposentaram. As dificuldades são gerais. Então, dá a impressão que nós estamos vivendo num outro país, que a coisa é muito fácil. Reclamação que não foi atendida, que não foi mal educado, isso eu não vejo essa lamúria aqui para o Brasil. O problema não é Cataguases, é Brasil e região. O nosso companheiro lá da regional, ele citou 7 óbitos de criança. 4 chegaram lá, estou acompanhando, já chegaram em estado de óbito. Realmente, então, a origem, a falha, não sabemos onde é. Porque já chegaram lá. Inclusive, a semana passada, o doutor João Sérgio chegou a criança, ficou muito chateado, já chegou lá, desculpa, já falecido, ele que teve que dar notícia à família, que foi um desespero sem tamanho. Então, dos 7, 4 já chegaram lá. Eu reportei ao doutor porque ele está direto lá, com mais, arranja tempo. Os profissionais mais jovens também, lá pelas tantas, ele diz, não vou fazer hoje não. Onde nós arranjamos gente hoje para trabalhar? Ainda temos a questão. Não é falta de dinheiro, mas não. Eles estão recebendo em dia. Era o que nós gostaríamos de... Boa noite a todos. Agradecer pelo convite, doutor. Eu acho muito produtivo, apesar da gente saber que o hospital viria para cá realmente para a gente escutar, né, o que a gente está ouvindo, mas deixar claro também que muitas das coisas que vocês falaram é novidade, outras, claro, que não são. Mas alguns relatos, igual a GC falou, tem coisa que está acontecendo lá que a gente não está vendo. Você entendeu? E não chega. E a gente sabe que outros relatos acontecem, o hospital não está omisso. A gente tem alguns dados que estão sendo levantados desde a gestão atual agora de janeiro, né, desse ano, a gestão do Zé Roberto. Foi montada a equipe, a gente está com ouvidoria, a gente está com conselho de ética, todos os casos que estão acontecendo dentro do hospital com relação à assistência. Aconteceu um fato essa noite lá, que a pessoa chegou, alegou que não tinha ninguém na portaria, que o médico não estava lá. Imediatamente, de manhã, já foi convocada toda a equipe de plantão, desde o atendente da recepção até o médico, foi ouvido, foi relatado, já foi feito um relatório e vai ser encaminhado, tanto para a ouvidoria quanto para o Conselho de Ética com relação ao médico. Então, todos esses casos, a gente está pontuando, a gente está tentando o quê? A gente sabe que dentro do hospital tem as dificuldades de contratação, de acompanhamento de profissional. A falta do profissional hoje, dentro do município de Cataguases, não está relacionada só, igual a doutora sempre fala, captação de profissional, a oferta de uma coisa melhor para ele, não está só dentro disso. A gente tem dentro do município de Cataguases uma dificuldade do profissional sair do município e vir para Cataguases. Alguns profissionais que estão atendendo aqui hoje são profissionais já de carreira antiga, vamos dizer assim, que são residentes de Cataguases, que têm família fixada em Cataguases, que têm a vontade de ajudar o hospital e de ter... apareceu com conjuntivite do dia para a noite, da noite para o dia, na verdade, não veio no plantão, o doutor Pedro estava no plantão, segurou o plantão sozinho, até que um outro profissional pudesse substituir aquele que não veio. Esse profissional teve que vir de Juiz de Fora, porque os profissionais dentro do município não foram contactados, não tinham disponibilidade. Então, são casos que a gente tem que ver que não é só questão do hospital contratar. O que mais dificulta e dificultava antes era o hospital poder de negociação. Por quê? Está devendo plantonista há 4 meses, há 7 meses, há 8 meses. Então, esse histórico, né, vamos dizer, histórico pregresso, como foi dito aqui, ele vai, impossibilitar o hospital de contratar. Mas isso foi sanado, o recurso que os municípios pagam hoje, ele é suficiente para poder fazer o pagamento desses profissionais. Os profissionais estão recebendo em dia, existe um débito de outubro de 2018 a janeiro de 2019, ou seja, 4 meses de plantão. Isso foi negociado com o município que tinha, a princípio, eu vou falar nos garantidos porque isso foi no planejamento, que a partir de julho desse ano, né, que já está acabando agora, seria repassado os precatórios,
que gira em torno de 2 a 2 milhões e 200. Esses precatórios foram vinculados ao pagamento do salário dos profissionais do plantão, só que até o momento não foi repassado, ainda não foi repassado nada do precatório. Então a gente teve que fazer isso, foi uma decisão da mesa administrativa, de fazer o quê? De tentar negociar com o médico esse débito, para quê? Para a partir de janeiro, a partir de fevereiro, começasse a fazer o pagamento em dia. Aí veio os municípios fazendo a contribuição, veio o trabalho da mesa diretora, que é a economia, hoje nós temos a economia. Nós temos lá hoje, vamos dizer que em 31 de dezembro de 2018, o hospital tinha uma dívida de 27 milhões, um déficit de 18 milhões. Isso em dezembro de 2018. Hoje, em julho, o último relatório contábil nosso, que foi julho de 2019, ou seja, 7 meses depois, nós temos um déficit de 9 milhões. Ou seja, praticamente 50%. Isso o quê? Veio o recurso dos municípios, economia do hospital, veio um conjunto administrativo, um conjunto de gestão que conseguiu o quê? A parte financeira. Agora, a gente está falando de parte financeira, a gente sabe que a demanda é a parte assistencial. A parte assistencial hoje, o hospital tem uma grande dificuldade com relação à contratação de médico. Eu não sei como que vai ser, como que vai ficar definido. A gente espera que aqui na audiência saia daqui propostas, a gente sabe qual que é a proposta. A proposta hoje é tratar regionalmente cada município. O município de Cataguases, quando a gente ouve falar aí que está atrasado com isso, atrasado com aquilo, atrasado com muita coisa, a saúde também está atrasada. Em 2009 a 2012, os números que o Renan apresentou aqui de cirurgia eletiva foram grandes porque naquela época existia um cofinanciamento municipal para a realização de cirurgia eletiva. Não era só tabela SUS. Existia aqueles números de 600 cirurgias no mês, de 500 no ano. Aqueles números ali foram números que existia um cofinanciamento. Depois de 2014 a 2013 até agora, não houve mais esse cofinanciamento de cirurgia eletiva. Não houve um município repassar recurso para subsidiar a tabela. Quando a gente fala de regionalmente, eu conheci o provedor de Tarumirim. O provedor, ele tem o quê? Ele tinha lá na universidade, salvo engano, em Ipatinga, tinha convênios que os profissionais iam para lá para fazer cirurgia. Então, a gente tem em Muriaé também convênios do Faminas, nós temos regionalmente. Cataguases, infelizmente, não tem nada para oferecer profissional nenhum que queira vir e fixar aqui. Eu já fiz propostas em Viçosa para vários profissionais que pudessem vir aqui dar um plantão. É médico cirurgião pediatra, poderia vir fazer uma caridade que não precisava. Eu falei assim, mas o que eu ofereço? Ainda brinca, o que tem lá à noite para a gente fazer? Não tem nada. Tipo assim, eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver, mas a questão do município também mostrar que ele é forte em alguma coisa. Então, nós temos a dificuldade. A cirurgia eletiva, nós temos uma fila de praticamente 300 e poucas pessoas desde 2014. Então, a emenda parlamentar que está aí arrolando desde 2017, ela foi repassada agora para o hospital. Nós arrumamos uma outra forma de fazer isso via hospital. Em agosto, nós solicitamos 16 pacientes. A gente sabe a dificuldade no município, a gente conversa com a Daniela sempre, a questão de pagamento do SISUM. Desses 16 pacientes solicitados em agosto, só foram 6. Logo em setembro, nós solicitamos já mais 10. Ou seja, tem uma solicitação aproximada aí de 30 pacientes e só foram 6 até hoje. Porque o município não conseguiu fazer o pré-operatório do paciente. Os médicos estão lá batendo todo dia na porta, querendo, cadê o paciente que não vem, cadê o paciente que não vem? Então, o hospital está tentando fazer, e isso é para atender os municípios também, entendeu? Não é só Cataguases, é para atender também os municípios. Essa pactuação de emenda parlamentar, ela é uma emenda que veio, não foi para cirurgia eletiva, ela veio de incremento do teto MAC. A proposta do município, na época, era fazer o quê? Utilizar essa emenda com cirurgia eletiva, nos moldes que aí vocês, secretários, sabem, de repente o povo não vai entender, mas nos moldes da pactuação do SUS, da PPI, até 2017, que era aquela pactuação de cirurgias e não cirurgia eletiva diferenciada da cirurgia de emergência. Hoje não, hoje existe o quê? No bloco lá do teto MAC, cirurgias eletivas, valor X, a gente tem que colocar. Como Cataguases não tem histórico de incremento, de extrapolamento para incrementar, a gente não pode incrementar daquela forma. Então, isso rolou, o município repassou para o hospital. O hospital, internamente, nós fizemos lá um estudo, é uma emenda de relatoria geral, não é emenda individual, nós temos legislação que fala sobre a aplicabilidade da emenda para incrementar. Nós temos, apesar de a gente falar que não está fazendo a cirurgia eletiva, o hospital, durante o ano de 2018 até hoje, a gente tem uma média de 20 a 30 cirurgias eletivas mês. Nós temos alguns profissionais que atendem municípios.
e temos a urologia que faz cirurgia, a ginecologia que faz também alguma cirurgia. Então, nós temos histórico, em média, de 20 a 30 cirurgias eletivas mês. Como nós temos um pacto com o município de 33 cirurgias eletivas mês, o que nós fizemos? Utilizamos a justificativa da emenda parlamentar para incrementar e atingir o teto. Foi onde a gente conseguiu efetivar uma emenda de 300 mil, uma média de até 200 cirurgias eletivas, e o restante do valor da emenda seria para quê? Para subsidiar o próprio gasto, porque aquela história que a gente ouviu falar na época que começou a ser discutido, a aplicabilidade da emenda pelo município no hospital, de prejuízo, quando a gente chegou até lá, a gente viu que, na verdade, aquele prejuízo ele podia ser arcado com a própria emenda, não precisava da Câmara repassar o valor, igual foi falado, de repassar um valor para ela, não precisava disso, porque a emenda parlamentar é de incremento, ela não é de cirurgia eletiva. Então, nós temos hoje, era para a gente executar no nosso planejamento, uma média de até 60 cirurgias eletivas até dezembro. Nós não vamos conseguir executar, nós não vamos. A Daniela repassou hoje que foi liberado, foi chamado mais 10 pacientes que conseguiu, né, fazer hoje, conseguiu fazer lá o pagamento, né, o médico vai atender. Mas a nossa previsão é o quê? Até dezembro atender pelo menos 60, porque todos os profissionais mobilizarem fazer. Tem um ou outro que falou, eu vou esperar o fulano fazer para ver se ele vai receber. Qual foi a decisão do Zé Roberto? Acabou de fazer, viu que não ia chegar ninguém, ele foi lá, chamou, assinou o cheque e pagou. Pagou o profissional, o dinheiro está na conta, o dinheiro está em caixa, vai ser pago, a gente tem... Já pagou, foi pago na sexta-feira. Então, das 200 cirurgias foram feitas 7. 5. E agora liberaram 10. Nós vamos... Eli, a gente tem mais 2 minutos só. Mais 2 minutos. A cirurgia eletiva é o seguinte, Ronaldo. A cirurgia eletiva, a emenda parlamentar veio para o QNES do hospital. Ela foi entregue para o QNES do hospital, para o hospital executar. O que o hospital vai fazer? Ele vai ampliar a cirurgia eletiva pactuada pelo SUS. Cataguases pactou, Cataguases que regula, não é o hospital que regula. Aí Cataguases, ele tem que atender vocês. Ele tem que atender. Porque nós trabalhamos, quando a gente fala